Acerte o seu relógio connosco, são 7 da manhã, em todo o espaço nacional já está no ar a edição número 3 da semana do Manhã Girassol. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Faltam 8 dias para a celebração do Natal e 14 dias para o fim de 2025. Esperamos que você esteja bem e preparado para enfrentar mais um dia. Se vai sair de casa, saiba connosco como vai estar o trânsito. Vamos estar em algumas vias com o Centro Integrado de Segurança Pública e também com o Ernesto Jaime. Para hoje, trazemos as últimas da atualidade para mantê-lo informado. Informação sobre o tempo, sobre o desporto e também as nossas habituais conexões com a Girassol FM. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Girassol. E começamos com o retrato do trânsito. Vamos à rua pela primeira vez nesta edição. Vamos ter as diferentes vias, nesta altura, com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Vamos à rua, como eu fiz referência pela primeira vez, para lhe guiar nesta manhã de quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Temos 17 de dezembro, assim é que está correto. Temos algumas chavias aqui no ecrã. Vamos ao primeiro ponto. Estamos precisamente na Estrada da Samba, ao pé do Hotel Sunset. Aqui o movimento rodoviário já está carregado e isto no sentido Samba, em direção ao centro da cidade. Conseguimos observar nas imagens uma marcha lenta, um anda para anda, um trânsito que já começa a criar dificuldades aos cidadãos. No sentido oposto, quem deixa o centro da cidade e vai em direção à Corimba, ao Benfica ou até mesmo vai pegar a Fidel Castro, este é o cenário completamente favorável. Um trânsito fluido sem congestionamento, o que facilita a mobilidade de quem trafega neste sentido na estrada direita da Samba. Estamos a dar-lhe a ver imagens sobre o movimento rodoviário, apresentar as alternativas para si, que nesta altura se prepara para sair de casa. Temos imagens em tempo real do Centro Integrado de Segurança Pública, agora na zona da Camama 1. Aqui o trânsito é intenso nos dois sentidos, mas sem grande congestionamento. As viaturas já vão circulando com uma velocidade mais reduzida nesta altura, por conta também, como eu já fiz referência, do trânsito, da presença massiva de viaturas, mas sem causar grandes constrangimentos para quem nesta altura circula na estrada da Camama 1. Isto para aqueles que deixam a centralidade ou a zona do Quilamba e seguem viagem em direção ao cemitério da Camama, e para aqueles que saem deste ponto que eu referi há instantes e seguem viagem para a centralidade do Quilamba ou até mesmo vão chegar à Avenida Fidel Castro. Vamos para mais uma via nesta manhã de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Estamos agora na Pedro de Castro, Vanduna em Loi. Aqui o trânsito está carregadíssimo para aqueles que nesta altura seguem viagem em direção ao Avocumbe ou até mesmo vão chegar à Avenida de Olinda Rodrigues, passando pela Shoprite. Conseguimos observar nas imagens um anda para anda, trânsito completamente carregado nesta altura, neste sentido. Para aqueles que saem da zona do Quimbango e seguem viagem em direção à Vila do Gameco ou até mesmo depois vão desviar para pegar a 21 de janeiro, o cenário é completamente diferente, faz-se tranquilamente, a circulação está facilitada porque não há engarrafamento neste sentido da Pedro de Castro, Vanduna e Loi, que lhe damos a ver imagens em tempo real do Centro Integrado de Segurança Pública. Temos mais uma via para dar-lhe a ver nesta manhã, a edição número 3 da semana do Manhã Girassol. Agora estamos na Avenida de Olinda Rodrigues. Aqui o cenário é favorável, isto nos dois sentidos. Estamos na zona da Angomarte. Aqui, pelo menos para aqueles que deixam a província de Icolibengo, que deixam a Avenida Fidel Castro e seguem viagem para os congoleses ou até mesmo vão chegar ao 1º de maio, conseguimos observar nas imagens um ponto de extrema
estrangulamento lá mais para frente, isso depois da pedonal, mas depois a coisa vai fluindo. Para aqueles que saem nesta altura dos congoleses do 1º de maio e seguem viagem para a província de Icodibengo, ou até mesmo vão depois desviar para pegar a Avenida Fidel Castro, o cenário é completamente favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento. Aqui olhamos também a presença massiva de cidadãos na paragem, à espera de um meio de transporte para se dirigirem então aos seus diferentes destinos. E olhando aqui para a mobilidade, recomenda-se isto nos dois sentidos, aqui na Avenida de Olinda Rodrigues, ao pé da Angomarte, que lhe damos a ver neste exato momento. Deixamos a rua e vamos conferir as manchetes dos jornais nacionais e internacionais de hoje. Vamos à primeira capa nesta quarta-feira. Estamos a olhar para a primeira página do Jornal de Angola, que estampa: indivíduos não identificados provocam a queda de 5 torres. A vandalização de torres deixa Kwanza Sul e Benguela privadas de energia elétrica. Timor-Leste passa a assumir temporariamente a presidência. CPLP suspende Guiné-Bissau de todas as atividades da organização. A audiência com o rei Mwene Mando V, vice-presidente da República, informada sobre preocupações da região leste. Assembleia Nacional. Adão de Almeida ausculta líderes parlamentares sobre o pacote de leis das autarquias. O jornal O País, na sua primeira página, titula: Deputados defendem concertação para retoma da discussão do pacote legislativo autárquico, prioridade a cidadãos que solicitarem pela primeira vez. Executivo responde exigência internacional com a introdução de passaporte eletrónico. Tecnologias de informação. Plataforma Conecta Angola reforça a expansão da internet nas áreas recônditas. O País em Moçambique escreve: o governo anuncia retoma da mineração em Manica. Mosal vai suspender operações em Moçambique a partir de março de 2026. Agente de segurança privada agride criança na Zambésia. Moçambique vai investir mais de 6,5 milhões de meticais para a criação da Agência Africana de Medicamentos, também titula O País em Moçambique. Estamos agora na imprensa portuguesa, na primeira página do Diário de Notícias, que escreve: a Comissão Europeia diz que fundos de pensões estão a agravar crise de habitação em Portugal. Nacionalidade: Portugal passará a integrar grupo de países mais restritos da Europa. Ucrânia: Europa cria comissão para vítimas da guerra, mas sem garantias de que haja indemnizações. O Estado de São Paulo, no Brasil, escreve: o presidente eleito do Chile pede intervenção contra Maduro. Nova crise por apagão. Governos vão acionar agência para romper contrato com a Enel. União, Estado e Prefeitura se unem em pedido de rescisão a Aniel. Deixamos as primeiras páginas e vamos ter a nossa primeira conexão com a Girassol FM nos 102.7. É a primeira de muitas, nesta quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Exatamente. Janete, meio-dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Boa com energia. Quarta-feira para ti, para os Rádio 20 e também para o Joel Anselmo, o técnico em serviço nesta altura. Exatamente. O homem que vai fazer a magia. O homem forte do dia. A responsabilidade de escolher a dedo, tintim por tintim, cada música, cada artista que vai pisar no palco do Bom Dia com Energia hoje. Exatamente. E o Joel já começou a fazer boas escolhas. Bom dia com energia, era São Arnaldo. Bom dia para os telespectadores. Estamos aqui uma vez mais para a nossa primeira conexão, a primeira de muitas, certamente. Começamos bem o dia nesta quarta-feira, que é considerado o dia mais produtivo da semana, e desejamos que o seu dia esteja a ser produtivo ou que seja muito produtivo ao lado ou em companhia da Rede Girassol. Naturalmente.
naturalmente, do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol, nessa altura em que nos encontramos nesta picada e seguimos viagem até bem perto da hora 9. Começámos Exatamente. a fazer contagem regressiva, Janete, meio-dia. Faltam sensivelmente 8 dias para celebrarmos o Natal e 14, 2 semanas. Para dizer dar oficialmente. boas-vindas a 2026. Exatamente. Estávamos a falar ontem do drip. O Joel, o drip para o Natal já está preparado? O Joel diz que sim, já tem o drip preparado. Mas só para o Natal, atenção, são 2 momentos. Temos o Natal e também Ano temos Novo. a passagem de ano. Só Natal? Ele disse só tem o drip para o Natal. E para o Ano Novo, quando é que ele vai adquirir? Mas o Joel não fala. Joel, O então Joel você tem tem vergonha. microfone. Que ele saiba, não és tímido. Bom dia com a energia, Iração Estás com Arnaldo. pouca energia, estás com pouca energia, Joel. Mas o drip para a passagem de ano, Joel, só tens para o Natal? Para o Natal, por enquanto. Por Para o Natal enquanto? já está preparado. Ok, muito bem. Mas a sapatilha que acende lá do camarada do pequenino em casa, também já compraste, Joel? A sapatilha já, por acaso. Mas Estamos aí, Não o comprar nosso sapatilha realizador procurar não está problema. a picar o Joel, porque o Joel não aparece. Mas Tem algum problema, Mas será? a sapatilha que acende, compraste. Porque é Já, obrigatório. É obrigatório. É senão procurar tem problema, problemas não em comprar a casa. sapatilha que acende. Não, é um problema muito grande. Não sei Claramente. se os nossos radiovintes também vão falando sobre as roupas, não é? Que serão utilizadas nesta quadra festiva. Vamos começar a falar sobre isto agora na hora 7. Na hora 7, exatamente. Porque o que é que acontece? Normalmente é sempre uma graça chegarmos nesta época do ano. Claro, muita agitação, mas ainda assim é um momento único e celebrado por muitas pessoas, não é? Então, há quem prepare este momento com pompas e circunstâncias também. Exatamente, exatamente. Atribui como é que eu diria isto? significado, uma atenção muito exato, especial. Uma atenção especial, exatamente, para poder celebrar bem, passar bem o ano e dar boas-vindas a passar para o Ano Novo, exatamente, dar boas-vindas ao Ano Novo, que é algo muito importante. Não sei se é o teu caso, Janete. Pronto, eu sou do tipo que vive estas datas assim de forma muito simples, sem Sem grandes preparações. sem grandes preparações. Ok, Exatamente. O importante é a saúde, como É a muitas saúde, vezes não é? dizemos. Exatamente. E Deus claro em que primeiro lugar. Exatamente. Muitas vezes eu envolvo-me muito mais no Natal porque tem aquela questão das crianças. As crianças ficam muito motivadas com o Natal, então há necessidade de criar memórias, não é? De tornar aquele momento especial. Então a interação ou a entrega no Natal é um bocadinho maior, mas a do Ano Novo é mais Mas o tranquilo. Senhor é meu pastor e nada, E nada nos faltará. Amém. Muito bem. Então, Exatamente. presença garantida dos nossos radiovintes, tanto por Presença chamada como por mensagens, exatamente. Vão deixando aqui as suas impressões digitais na edição Exato. de hoje do Bom Dia com Energia. Certamente. O Osvaldo já deixou aqui um bom dia especial para a Janete e também para a Iracelma. Muito obrigada, Osvaldo. E Boa nós- quarta-feira para ti, companheiro. Exatamente, bom dia com energia, Janete. Estou bem ligada, é a primeira vez, só para dizer que este é o melhor programa do mundo, Pedro Fernandes. Bom dia com energia, Pedro Fernandes. Bem-vindo à turma da 102.7. Nosso amigo. Mananete, bom dia com energia, Feliz Natal e um próspero ano novo. Já estou ligado. Simão Capa, Flanela, o K24. Bom dia com energia, nosso amigo que também está ligado à Girassol FM. Bom dia com energia, passei para assinar o livro de ponto. O Timingão da Boa Fé que deixa abraços para a filha Naizinha e o seu filho Délcio, sem esquecer a sua esposa, Rosa Calheiro. Muito Bom dia bem. com energia. A toda a família. Exatamente. A toda a família do tio Miguel da Boa Fé. Para que não Timingão, para que não restem dúvidas. Timingão. Exatamente. Obrigada, Janete. Sem problema, Janete. Falou José, vive nos Três Embondeiros. O José diz que os Três Embondeiros estão sem água. O bairro está sem água há quase 3 semanas. Opa! E que estão a comprar uma banheira de água a 500 kwanzas. Epá, o aproveitamento nesta altura Exatamente, não falta. exatamente. Não falta. E essa é uma situação muito difícil. Uma banheira de água a 500 kwanzas. Principalmente nesta época em que tudo está difícil. Certo. A vida está muito cara. Bastante. Então, e as nesta coisas só altura, pioram. Só pioram a vida do cidadão, a complicarem a vida do cidadão. Complicam a vida. Nesta altura em que muitas famílias recebem outros parentes, não é? Exato. Aqueles meninos que depois vão passar férias na casa do tio. Não sei se isso acontece muito atualmente, mas antes era assim. Tão logo chegássemos nesta altura do ano, férias,
e deixávamos logo a nossa casa e rumávamos para a casa daquele tio onde todo mundo queria lá estar. Exatamente. E eu, porque gosto das crianças, gosto dessa coisa de criar memórias, eu mesma mando chamar as crianças. Muito Exatamente. bem. A boa tia, não é? Exato, eu gosto Então, dessa interação com as crianças. Muito bem, Janete, nós vamos ter a nossa primeira comunicação tripartida neste exato momento. Vai juntar-se a nós o Ernesto Jaime para dar-nos a primeira fotografia do movimento rodoviário nesta altura, nesta nossa primeira conexão, porque já tivemos imagens do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Estás exatamente no fim da Avenida Fidel Castro e no início da Pedro de Castro Vanduna Eloy. Vamos à informação a esta altura que se impõe sobre o movimento rodoviário neste cruzamento de vias. Vamos sim, Iracelma, bom dia para os telespectadores e também bom dia para Janete Meio-Dia e rádio ouvintes. Sim, tal como fez referência, estamos sim no fim da Avenida Fidel Castro. Esta que está bem atrás de mim e que o Som de Magalhães já vai mostrando por meio das imagens. É este o cenário que se pode ver. O trânsito já vai se fazendo lento neste troço rodoviário, nesta avenida aqui a Fidel Castro, no caso, para quem nos está a assistir, que é o início justamente onde os veículos vão fazendo já aqui o desvio e para quem continua é a Pedro de Castro Vanduna Eloy. Este cruzamento aqui de vias que muitas vezes acaba por ficar congestionado. Sabe-se que os motoristas, os condutores têm sempre também aqui uma cautela quando se estão a aproximar de um desvio, tal como mandam as regras, no caso de estrada, o código de estrada, mas quando olhamos para este cenário que também vai ficando colorido aqui pelo raiar do sol, para quem nos está a acompanhar por meio do seu ecrã, estas imagens que conseguimos captar, e para os rádio ouvintes, para terem uma noção, aqui na Fidel Castro, no sentido para quem sai do 11 de novembro e queira chegar até aqui ao Benfica, saiba que o trânsito está completamente congestionado. Ora, um trânsito completamente lento, como conseguimos ver agora nas imagens. O trânsito está parado. Entretanto, quando olhamos para o sentido contrário, para quem sai do Benfica e queira chegar até o 11 de novembro, ou pelo menos passar por este percurso no mesmo sentido que já referimos, o trânsito vai se fazendo lento, mas acaba, de certa forma, por ser menos congestionado se comparado com o sentido contrário, no caso, para quem sai do 11 para o Benfica. Quando olhamos para uma outra avenida aqui que também se impõe, no caso a Pedro de Castro Vanduna Eloy, para quem sai daqui do Benfica e queira seguir para pontos como o Futungo de Belas e o Golf 2, bem como o Quimbango mais adiante, aqui no Benfica, esta avenida, este princípio desta avenida, a esta hora, o que é normal da cidade capital, acaba sempre por ser preenchida pelo movimento, quer de pessoas, de bens, que normalmente é verificável nas principais avenidas. É um movimento que já vai se fazendo aqui. É importante frisar que, no sentido contrário, para quem sai de pontos que acabamos de referir e subindo para aqui o Benfica, o trajeto é muito mais, ou está muito mais facilitado. Este
este o cenário que se verifica aqui. Para quem, por exemplo, queira usar este ponto ou queira passar por este ponto para chegar ao centro da cidade, é bom que saiba que vai enfrentar um engarrafamento, o que se previa, por exemplo, chegar em 40, 50 minutos, vai demorar mais tempo para poder então chegar ao seu destino. Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia, são estas as fotografias que podemos escolher aqui a partir do Benfica, neste cruzamento de duas avenidas, a Fidel Castro e a Pedro Castro Van Dunen-Looy, com obviamente a promessa de voltarmos num outro ponto para o nosso segundo contacto. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime. O retrato de um trânsito completamente carregado neste cruzamento de vias entre a Avenida Fidel Castro e a Pedro de Castro Van Dunen-Looy. Não se recomenda. Ficou também aqui o conselho do Ernesto Jaime. Se vai passar por este ponto, vai encontrar um trânsito completamente carregado. Se tiver alternativas, opte. É melhor. É o melhor que se pode fazer nesta manhã de terça-feira. E atenção que não é outra alternativa. Quarta-feira. É só alternativa. Só alternativa. Ontem aprendemos com o professor Artur dos Santos. Exatamente. Resolvemos esta maca de português na nossa rubrica Macas de Português com o professor Artur dos Santos. Exatamente. Que vai ao ar todas as terças-feiras aqui no Manhã Girassol, claramente em conexão com o Bom Dia com a Energia nos 102.7. Exatamente. Janete, por agora está tudo dito. Vamos selar este nosso primeiro contacto com a frase: tudo o que você aprendeu tarde, ensine cedo aos seus filhos. Muito bom bem. Dia com energia. Bom dia com muita energia. Janete, meio-dia. Nós aqui vamos seguir com o das Manhã 54. Girassol. As províncias do Kwanza Sul e Benguela estão privadas do fornecimento de energia elétrica devido à queda de uma torre de alta tensão vandalizada nesta terça-feira por ato praticado por indivíduos não identificados que removeram parafusos e cantoneiras da referida infraestrutura. A informação foi avançada em comunicado pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. No documento, a instituição condena a ação dos malfeitores, considerando-a como um ato de sabotagem. A ente apela à população maior colaboração, denunciando às autoridades qualquer movimento suspeito junto das infraestruturas, bem como garante estar em curso trabalhos para a reposição dos serviços. Só no mês de novembro último foram registradas várias ocorrências de vandalismo a infraestruturas de alta e média tensão nas províncias do Bengo, Benguela, Luanda e Cunene. Em algumas zonas de Luanda, reduziu significativamente a venda ambulante de medicamentos, mas a pouca fiscalização continua a ser vista por alguns populares como motivo de preocupação em função do risco. Na reportagem a seguir, trazemos casos de cidadãos que não conseguiram escapar da armadilha da compra de medicamentos com prazo de validade vencido. Há um ano era possível depararmos-nos com a venda ambulante de medicamentos em alguns pontos da capital. Depois da entrada em vigor do decreto presidencial que proíbe a venda de fármacos fora das farmácias autorizadas em 2015, é possível constatar que a medida está a ser cumprida na generalidade e que há quem ainda continue com a prática proibida. Ernesto Mauro é um destes casos. Ele é vendedor ambulante há um ano e conta que entrou no negócio por influência do irmão e que os produtos são adquiridos nos depósitos de mercados como o do Kikulo, apesar de ser ilegal. Aumentou a epiderme, a pomada trancosema, a micosema. É uma semana, uns 20 e tal, ou 30, podemos tirar. Também dependendo no rendimento. No depósito do Kikulo. Precisa de uma licença, não? Até que não precisa. Tipo, a caixinha de trancosema, compramos 5.500. Então, ela na caixinha vem 12. Então, vendemos cada 800. Aos nossos microfones, algumas pessoas reconheceram que já compraram pelo menos uma vez medicamentos na rua. Já sim, já comprei na rua, mas por questões de emergência. Vejo muita gente a comprar medicamentos na rua. Já comprou também?
Sim, já comprei, não posso negar, já comprei. Já comprei. Por altura que compraste, em que estado estava o medicamento? Bem, estava em um estado aparentemente ser normal, sim. Aparentemente ser normal. Mas não é o meu costume comprar medicamentos na rua. Normalmente, onde é que compra esses medicamentos? Nas farmácias. Nízia conta que quando comprou a medicação, descobriu que o produto estava fora da validade, mas que por estar muito necessitada na altura, os consumiu mesmo assim. Não tenho o costume de comprar na rua por conta daquela desconfiança da validade do medicamento, da exposição ao sol. Infelizmente ele já vem praticamente danificado porque fica muito exposto e não tem aquele cuidado que se deve ter com os medicamentos. Quando compraste estava nessa condição? Estava assim, mas tive que utilizar porque era mesmo necessário. Já Vitória afirma que uma vez comprou paracetamol na rua por acreditar ser mais barato, mas não chegou a usá-lo por estar em mau estado de conservação. Primeiramente comprei na rua porque na farmácia estava um bocadinho caro e também era paracetamol. Na verdade o medicamento não estava mesmo em boas condições, tanto é que tive que não usei mesmo aquele medicamento. Tive que aumentar mais o dinheiro para ir mesmo na farmácia. Em que condições estava o medicamento? Parecia que estava molhado, uma coisa igual. As munícipes Wanda e Nízia falam dos riscos desta prática e deixam o seguinte conselho. Olha, eu tive uma amiga, comprou um xarope que era mesmo para ela, consumiu e lhe fez mesmo mal. Ainda lhe aconselhei, eu disse, olha, não é bom comprar na rua, vale a pena mesmo comprar na farmácia. Gostaria de apelar às pessoas a comprarem mesmo em farmácias e a não comprarem medicamentos na rua ou de forma informal. É mesmo aconselhável comprar nas farmácias por questões de qualidade, saúde, né? Então temos que preservar isto. E vários profissionais vão ser distinguidos pelo contributo que deram ao longo dos 50 anos do Sistema Nacional de Saúde, numa gala nacional de homenagem agendada para o dia 20 do corrente mês. A cerimónia, segundo o Ministério da Saúde, integra o programa comemorativo do Dia Nacional da Saúde e celebra meio século de construção, expansão e modernização do setor. O evento pretende ainda reconhecer o papel determinante de médicos, enfermeiros, técnicos, gestores e agentes comunitários que desde 1975 têm assegurado a prestação de cuidados de saúde em todo o território nacional. Na ocasião serão atribuídos certificados de mérito e distinções honoríficas a profissionais de diferentes gerações, destacando trajetórias de dedicação, serviço público e compromisso com a melhoria dos indicadores de saúde. O município de Viana conta atualmente com 8 unidades de saúde pública, mas nenhuma delas oferece serviços especializados de oftalmologia. Face a esta situação, a Administração Municipal de Viana mobilizou parceiros para uma campanha gratuita de consultas dirigidas a pessoas com problemas de visão. Obter uma consulta oftalmológica nos centros médicos do Estado para quem reside no município de Viana pode ser um verdadeiro problema. Moraes Augusto é antigo combatente e diz que tem de sair de Viana até ao Hospital David Bernardino. Realizaram nesta terça-feira consultas gratuitas de oftalmologia. Na ocasião, o administrador adjunto para a área política e social, Paulo Zade, avançou que a localidade conta com 8 unidades de saúde públicas e que nenhuma delas dispõe do serviço de oftalmologia. Porque temos cidadãos que têm estado exatamente a enfrentar situações complicadas do ponto de vista oftalmológico. Portanto, já temos aqui cerca de 80 pessoas que vieram exatamente fazer as suas consultas. Das 8 unidades sanitárias que o município tem até agora, não dispõe de nenhum serviço oftalmológico. O custo das consultas, do tratamento e dos óculos são apontados como as principais dificuldades para quem tem problemas de visão. Tenho sentido das vistas. E essas vistas, às vezes, quando estou a fazer leitura, começa a lagrimejar. Entretanto, esse é um benefício que eu vi, é o momento de aproveitar. Não foi fazer consulta em outro sítio? Bem, o problema é que
A consulta é cara, né? Essas são razões que às vezes nós não conseguimos fazer nada, porque não temos meios financeiros capazes para cobrir a despesa. No outro sítio eu até faria, mas a minha questão era a seguinte: eu estava a me preparar, além do dinheiro da consulta, também queria ter já o dinheiro dos óculos em mão. Então faria a consulta, porque não adiantaria fazer a consulta e guardar a receita sem usar os óculos. As gotas que nós usamos só estão ali de 26, 25, 9, mas é uma gota que às vezes só vais usar uma semana, mas não, quer dizer, nós fizemos aquilo como se fosse um calcanhar de Aquiles, né? Porque pelo que nós oferimos, nós ganhamos 57 mil a 49 mil. Agora tira 26 mil para comprar gotas para pôr na vista. Sem tirar os óculos, esse óculos, por exemplo, que eu estou a meter, custou 52 mil kwanzas e 500. O optometrista José Sandala avançou que durante o rastreio 10 pessoas foram diagnosticadas com catarata. Já foram atendidos uns tantos pacientes, onde alguns deles estão com catarata e patologia, e quando é catarata a solução não é óculos, é mesmo para uma cirurgia da remoção dela. E temos alguns pacientes que o diagnóstico é refrativo. É refrativo, estamos a falar a necessidade de uso de óculos. Para estes, sim. Estes pacientes nós estamos a oferecer óculos. Somamos uns 10 pacientes, não é? Ainda não terminamos, o número poderá mais ou menos subir ou permanecer, mas enquanto temos ainda 10 pacientes. E a causa da catarata muitas das vezes não é a falta de não ir ao médico. A catarata ela aparece por idade, que é chamada catarata senil, não é? Os mais velhos, infelizmente, a partir de 45, 50 anos para cima. O cristalino contém já o envelhecimento, e o envelhecimento do cristalino é a catarata, criar a opacidade. O especialista descreveu os cuidados a ter em conta para a saúde dos olhos. Anualmente ir a uma consulta. A outra situação é não fazer automedicação, porque a automedicação tem originado muitos problemas nos olhos, e problemas alguns até que o olho já não tem solução. Os antigos combatentes e idosos são os principais beneficiários da campanha realizada nesta terça-feira. 3 empreitadas ligadas a projetos sociais foram consignadas nesta terça-feira no município de Talatona, em Luanda. Trata-se da reabilitação de 2 vias estratégicas e a implantação de sistemas de iluminação pública. No total, os projetos estão orçados em 1.119 milhões de kwanzas. Está consumada a consignação de 3 empreitadas fundamentais no município do Talatona, 2 vias estratégicas e um sistema de iluminação pública, e pretende devolver mobilidade, segurança e dignidade aos moradores. No centro da transformação está a Rua da Logística e a via que dá acesso ao Centro de Saúde de Referência do Onga, ou Rua 13, e a Rua 10 de Dezembro, no bairro Xinguar, numa extensão de cerca de 2 quilómetros. Nós, a Administração Municipal de Talatona, temos vindo já a trabalhar para melhorar as condições de acesso e as condições de trafegabilidade no nosso município. Entendemos que estas 2 importantes vias, uma de acesso também ao município, a outra de acesso a importantes infraestruturas sociais, sendo uma delas este centro médico que referenciamos, Centro Médico do Onga. Temos também uma esquadra policial e que, sobretudo ali no centro médico, as ambulâncias têm alguma dificuldade para chegar até a unidade sanitária, quer seja para entrar ou sair com pacientes. E achamos que serão intervenções que deverão mudar de facto a vida dos munícipes de Talatona. O que pode também mudar a vida dos munícipes são as ruas escuras que testam a coragem de quem por elas passa, tal como o Feliciano, que é motoqueiro, e o Sr. Fernando, morador do bairro, cujos percursos diários são feitos na Rua 10 de Dezembro. Praticamente trabalhar aqui à noite, só as ruas que não são iluminadas, as ruas são muito escuras. Com a iluminação, como vai estender-se uma dimensão até o Xinguar, até ao culminar do cemitério novo, julgo que vai melhorar, vai diminuir a população
vai transitar à vontade, a polícia vai fazer o seu trabalho. Então, nós sentimos-nos satisfeitos com esse ato que hoje presenciamos. A empreitada vai durar 6 meses e serão feitos com recursos da administração local. 6 meses é o tempo suficiente. Estas 2 intervenções de reabilitação das vias estão a ser feitas com recursos próprios da administração municipal, ou seja, aquilo que nós arrecadamos estamos a colocar em prática diretamente. Aquilo que os munícipes pagam de imposto e que retorna à administração municipal de Alatona está a ser implementado nestas 2 vias que estão a ser reabilitadas. Portanto, a margem de atraso, a margem de ser um projeto que fique paralisado por muito tempo está muito reduzida mesmo. O projeto ronda aos 1.119 milhões de kwanzas, ou seja, uma parte investida pela administração local e outra provém do projeto Ungila, lançado pelo Executivo para melhoria de diferentes setores sociais há mais de um ano. Bem, de um modo acumulado, nós estamos a falar das intervenções em cerca de 1.000 milhões de kwanzas, das reabilitações, as 2 já aqui somadas, e do projeto Ungila é uma intervenção de 119 milhões de kwanzas. E por trás das máquinas, dos cálculos e da poeira que logo se transformará em asfalto e iluminação, está o compromisso da engenharia. Estamos a falar de uma obra que contempla 55 postes. Neste momento, 55 postes ao longo de um percurso de quase 2 km, 1,9 km. Neste momento estão de pé 47, faltando por betonar cerca de 5. Informação sobre o tempo. Começamos aqui em Luanda, que tem previsão de um dia com nebulosidade variável. As temperaturas vão oscilar entre 23 graus de mínima e 29 de máxima. Umidade do ar de 66%. Em Cabinda, há previsão de algumas trovoadas. E a temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 29. Umidade 83%. Intervalo. Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol. São 7h40 em todo o espaço nacional. Contas e números. Vamos seguir com a economia do dia. A economia que comanda as nossas vidas. As escolas públicas e os hospitais vão passar a receber diretamente o valor das despesas de manutenção para melhorar as condições e a prestação dos serviços públicos. A informação foi avançada nesta semana pela Ministra das Finanças, Vera Daves, quando falava aos jornalistas à margem da aprovação do Orçamento Geral do Estado no Parlamento. Segundo Vera Daves, este elemento constitui uma novidade no Orçamento Geral do Estado para 2026. Conforme a governante, está previsto as escolas a receberem os recursos diretamente sem terem de passar nem pelo Ministério da Educação, nem pelas direções provinciais de saúde do Ministério da Saúde, sendo os recursos colocados diretamente à disposição dos órgãos dependentes. Conforme Vera Daves, são detalhes operacionais que parecem simples, mas que depois mudam muitas coisas, como a celeridade e a rapidez dos recursos que ficam à disposição de quem precisa no terreno. A Assembleia Nacional aprovou nesta segunda-feira, dia 15, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2026, que, entre várias medidas, consta a valorização dos trabalhadores com aumento salarial de 10% na função pública. Assim, a partir do salário de janeiro, os funcionários contarão com novos salários. O novo OGE contempla também a isenção do imposto sobre rendimento de trabalho para salários até 150 mil kwanzas, assim como o estímulo à economia com apoio a empresas, incentivo para startups, investimentos em energia, água potável e estradas. A conclusão das obras do Parque Solar Fotovoltaico do Luau, no Mochico Leste, tem conclusão prevista para abril de 2026, indica o Ministério da Energia e Águas.
Segundo o documento, com a conclusão das obras, mais de 100 mil habitantes do município do Luau terão acesso à energia elétrica. Trata-se de uma infraestrutura robusta e moderna implantada numa área de 61,80 hectares, que conta com uma potência de 32,20 megawatts e 79,77% megawatts de armazenamento em baterias. O parque vai permitir fornecer energia limpa, barata e eficiente para o município do Luau de forma ininterrupta. De acordo com o documento, a execução deste parque solar fotovoltaico vai permitir poupar 12.493.600 litros de combustível por ano, aliviando os cofres do Estado. A dívida de Angola com a China, o segundo maior credor externo, reduziu 12% em termos homólogos para 13,6 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. De acordo com estatísticas do Banco Nacional de Angola, o valor caiu face aos 15,6 mil milhões de dólares registrados no mesmo período de 2024. Este é o montante mais baixo da última década, já que o ano de 2015 foi quando a dívida com o gigante asiático se situava abaixo dos 15 mil milhões de dólares. Esta redução acumulada neste ano de 2025 teve um impacto direto na hierarquia dos principais credores. Pela primeira vez, a China foi ultrapassada pelo Reino Unido, que detém agora um crédito de 15,3 mil milhões de dólares, assumindo a posição de maior credor bilateral de Angola. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta terça-feira em queda. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos 59 dólares por barril, menos 2 dólares do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue 11 dólares abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado em vigor. Com este cenário, o petróleo bate um recorde negativo de fevereiro de 2021. Noutras commodities, às 14 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 438 dólares, uma queda de 2 dólares do valor negociado no último fecho, 399 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 3.859 dólares, menos 77 dólares do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 4.319 dólares, menos 56 dólares do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 558 dólares, o mesmo valor negociado na última sessão. A Economia do Dia a levar-nos a nossa segunda conexão com a Girassol FM. Por lá, somos aguardados pela Janete Meio-Dia e também pelos rádio ouvintes. É hora de conexão com a Iracema Arnaldo. É isto mesmo. É hora de mais uma conexão à segunda, não é? Exatamente, mais uma. É impossível chegar aí assim, com esta recessão. Vamos avançar. Na quadra festiva dança-se muito também. Dança-se muito. E olha, e por falar em quadra festiva, a altura em que fazemos trocas de presente, não é? Muitas pessoas gostam também de ler e de receber livros como presentes. E é mesmo sobre o livro que vamos falar agora. Muito bem, vamos a isso. Temos convidado. Temos nosso convidado, Henrique Tavares, que nos traz a obra Mãe, a construtora da personalidade. Henrique Tavares, bom dia com energia, bem-vindo à Rede Girassol. Bom dia, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia. Também está Henriques ou Henriques? Henriques. Henriques, não é? Porque existe também Henriques. Exatamente. Pronto, o então Henriques aqui o S. Tem duplo S. Muito bem, muito bem. No Henriques e no Tavares. Henriques, bom dia, bem-vindo também ao Manhã Girassol, não é? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Henrique traz aqui a obra Mãe, a construtora de personalidade. Do pouco que eu pude aqui ver, não é, do livro, é um apelo... começaste a devorar algumas páginas? Já olhei aqui para... Bem, porque nós entendemos que
a mãe é o pilar da sociedade. Microfone. Okay. A mãe é o pilar da sociedade. Não deveria ser diferente, sendo o título do livro Mãe, a Construtora da Personalidade, porque acredito eu que todos nós somos fruto de uma mulher solteira, de uma mulher abandonada, que de certo esforço que ela fez, sacrifício, conseguiu criar, a mim em particular, conseguiu criar e me tornar o homem que eu sou hoje, educar e ter uma personalidade que eu tenho, né? Porque eu conheço, que quando tu conheces quem tu és, tens uma identidade, mas essa identidade não parte da minha vivência como ser humano, mas desde o ventre da minha mãe, desde antes de eu me conhecer como pessoa. Então a mãe tem muito a ver com a nossa personalidade, com a construção da nossa personalidade. Somos o reflexo das nossas mães, em poucas palavras. Exatamente isso. Exatamente. O Henrique Tavares é investigador criminal e aqui no livro há tem uma passagem que diz que uma criança negligenciada hoje pode tornar-se um jovem emocionalmente instável amanhã e um adulto em conflito com a lei. Como é que surge a ideia de se fazer essa obra e associar aqui a mãe, não é, a personalidade, e depois aquilo que é a criminalidade, porque penso que aborda também estes aspectos aqui nesta obra. Sim, dentro da obra nós abordamos aspectos sobre a criminologia, o crime, o criminoso e a reintegração social do indivíduo. Surge a ideia, devido à vasta experiência que eu tenho na área de investigação criminal, a experiência que vão ganhando com os casos que fui atendendo, que fui vivenciando, de muitas mães que hoje têm os filhos apresentarem comportamentos desviantes ou apresentarem transtornos de personalidade. Eu percebi que não é somente... os filhos não apresentam somente esse comportamento ou em função do meio em que eles cresceram. É conforme a base deles foi construída, é conforme eles foram transmitido o amor. Entende? A falta de amor para muitas crianças, a falta de atenção, de afeto. Hoje a vida é tão corrida que tanto mães quanto pais saem muito cedo de casa e não prestam aquela atenção, não têm aquela conversa com o filho, não sabem como está a ser a evolução comportamental do filho na escola, em outros meios sociais. E muitos destes miúdos não encontram, a paz que eles não encontram em casa, buscam na rua. E então, o que encontram nem sempre é o melhor. Mas aqui também é uma questão. Há aqueles filhos que são acompanhados pelos pais, têm este amor que acabou por fazer referência, mas depois acabam por desviarem-se, acabam por enveredar para caminhos do mal, podemos assim dizer. E depois surge aquela questão que os pais fazem: onde foi que eu falhei? Porque eu estou sempre a acompanhar o filho, eu estou sempre com o meu filho, mas infelizmente acabam por se perder também. Nesse ponto, se nós analisarmos uma mãe solteira, em que o filho em questão não tem acompanhamento paterno, a mãe pode fazer tudo das capacidades dela. Ela talvez vai desviar-se por falta da atenção do pai. E como é que se explica o caso em que ele cresce numa família com pai e mãe, com tudo que consideramos ser o fundamental para que um ser humano, uma criança, cresça num ambiente saudável? Bem, existem 3 tipos de comportamentos que um ser humano pode adquirir. Um que é hereditário, que é um comportamento criminogênio e hereditário, que ele vai herdar de algum membro da família em que saiu. Ele pode ter toda essa atenção, mas ele, por ter aquele DNA do crime, obviamente é fácil com que ele inclina-se ao crime. Existem outros que podem adquirir o comportamento em função do meio em que foram inseridos. Dentro de casa ele recebe atenção, carinho, é tratado como deve ser, com padrões sociais que nós respeitamos e aceitamos. Mas ainda assim, o meio em que ele será inserido depois pode influenciá-lo a cometer certos crimes. Quer dizer, ele neste meio é influenciado por quê? Porque ele não conseguiu ter uma personalidade sólida. Okay. E são estes pontos que também conseguiremos encontrar nesta obra literária. Exatamente. A obra que vai ser lançada já? No dia 18, amanhã, no dia 18, pelas 10 horas,
no campo da 14, junto à administração municipal do Quilamba-Quiache, dizer também que esta obra, todo o valor arrecadado da obra, eu estou a investir para um projeto solidário. O próximo Ajudar é Você, é o tema do projeto solidário. Eu tenciono apoiar ou capacitar mulheres que têm sacrificado de tanto para criar os seus filhos e que não têm sozinhas e que não têm capacidade financeira. A gente não quer levar bens, né? Mas é financiar com algum capital para aquelas pessoas que já têm iniciativa de fazer um negócio, de vender alguma coisa, mas não têm capacidade para poder cobrir tudo. Então a gente quer investir esse capital para essa finalidade. Muito obrigada, Henrique Tavares, que está aqui a lançar a obra Mãe, a construtora da personalidade. A obra será lançada amanhã de frente à administração municipal do Quilamba-Quiache. Desejamos que as vendas corram bem, sucessos. Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem. Exatamente, Ficou daqui esta obra literária e nós já vamos seguir, tendo a nossa segunda comunicação tripartida. Vamos ter o Ernesto Jaime para dar-nos a ver o movimento rodoviário numa das vias aqui de Luanda. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Estamos novamente conectados com a Girassol FM. Vamos a informação nesta altura sobre a fotografia do movimento rodoviário, precisamente aí onde te encontras. Viva, mais uma vez voltamos para dar a ver a situação, ver e ouvir como está a circulação rodoviária. Aqui estamos por cima de uma pedonal, tal como se pode ver aqui ao longo da Pedro de Castro Vantuno em Loi, para darmos a ver a situação do trânsito por aqui, que hoje mostra-se estar completamente diferente daquilo que tem sido os dias anteriores, dias muito agitados aqui neste troço rodoviário, dias muito engarrafados aqui nesta avenida Pedro de Castro Vantuno em Loi. Aqui é na Vila do Gamec onde nos encontramos, tal como podemos ver nas imagens, nos dois sentidos. O trânsito vai-se fazendo de forma lenta por aqui, muita cautela por parte dos condutores que por aqui passam a esta altura, pois sabe-se que aqui as paragens ou as baias impostas aqui acabam de certa forma a obrigar os condutores, sobretudo esta paragem que existe aqui na Vila do Gamec para quem sai do Golfo 2 para seguir então o seu percurso até ao Benfica. Aqui esta paragem já está completamente cheia, um cenário que é verificável todos os dias. Sabe-se que por aqui vários luandenses passam por aqui, taxistas e não só. É um ambiente frenético, é o dia a dia que pinta então a cidade capital. O trânsito vai-se fazendo já de forma muito mais cautelosa, muito mais lenta por aqui, por esta altura. Também aqui uma chamada de atenção continua sendo o facto de muitos peões insistirem em fazer a travessia em lugares impróprios, tal como podemos ver agora alguns cidadãos a fazerem a travessia bem à nossa frente, bem à frente desta pedonal que está aqui imposta. Talvez o Som de Magalhães possa fazer um zoom para ver o perigo que aqui está à vista e que os peões, os munícipes daqui insistem em fazer a mesma travessia. Um mau exemplo de cidadania. Vamos dar a ver aqui um outro ponto daqui a pouco sobre a circulação rodoviária, aqui neste mesmo perímetro, um ponto que também tem sido crítico do ponto de vista de circulação rodoviária, que aos poucos já vai ficando completamente carregado. Aqui é muito mais para
à zona da urbanização Nova Vida, que normalmente a esta hora o táxi ou o engarrafamento é muito mais acentuado. Daqui dá para ter uma bela imagem, uma bela fotografia para quem nos está a acompanhar por meio do seu ecrã. Esta altura, agora vamos olhar para um pouco mais abaixo, ou seja, para quem sai de Benfica, depois da pedonal, só para os rádio ouvintes também terem uma pequena noção bem adjacente ao Nova Vida. O trânsito já começa a ficar muito carregado para quem sai para pontos como o Golfo 2 ou Quimbango, passando pelo Nova Vida e queira chegar até à Vila do Gamec, justamente aqui na pedonal, antes de fazer o contorno para quem vai ao Gamec. O trânsito já está completamente carregado. Vai-se também olhando aqui mais uma vez para o facto de ser uma curva, entretanto as pessoas insistirem em fazer também a travessia justamente aí, muitas vezes dando a justificativa de que passando pelas pedonais há uma sensação de vertigem, o que não se aconselha na mesma. Já no sentido para quem sai de Benfica, seguindo para o Golfo 2, o trânsito faz-se na tranquilidade, vai-se dando cedência de também na prioridade por quem por baixo da pedonal passa. Iracema Arnaldo e Janete Meio-Dia, este o quadro que se pode fazer aqui neste ambiente que já vai se fazendo sentindo neste mesmo perímetro aqui na Vila do Gamec. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime e o movimento rodoviário na Pedro de Castro Vandun em Lons. Estamos a falar precisamente da Vila do Gamec. As coisas começam a ficar complicadas, assim está correto, para os automobilistas que saem do Quimbango e do Golfo 2 e seguem viagem para o Futungo ou até mesmo vão desviar para pegarem a 21 de janeiro. Janete, eu acho que por agora está tudo dito, tudo contado, não é? Nesta nossa segunda conexão, nesta edição de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Exatamente. Eu por aqui vou continuar a perguntar quem já comprou a sapatilha que acende, depois partilho contigo. A sapatilha que acende para o filho. Exatamente. Eu não sei se o Pedro já comprou aqui, o Pedro é um dos cameramentos. O Fernando. Aqui. Não sei se o Pedro e o Fernando já compraram as sapatilhas que acendem para os meninos. Para o Natal, ainda não. Eu já vi o Fernando a dizer que não. O Fernando diz que não, o Pedro diz que também não, mas será que também asseguram Natal? Que vão comprar já nos próximos dias, porque sem sapatilha que acende, os rapazes não vão passar o Natal. Não, mas a Cláudia comprou também para o sobrinho, Cláudia. Não? Ninguém. Mas como assim? Vocês adiaram o Natal e não falaram nada, será? Não, mas é estranho. Mas os tios normalmente têm sempre um cafocolo, os pais também, não é? Exato. Hã? As avós. Não. Eu ouvi alguém a dizer que o Natal foi adiado, não é verdade. Não? Não é verdade. Nós temos que passar o Natal com aquilo que nós temos. Provavelmente o adiamento do Natal seja relativo. Muito relativo, mas vai adiar para viver quando o Natal, se no próximo ano tem o Natal de 2026. Viva o Natal de acordo às suas condições. Exatamente. Porque este ano é o Natal de 2025, no próximo 2026 vais adiando, deixas de viver. É impossível, Janete. Exatamente. Nós vivemos todos os dias. Qualquer coisa, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém, irmã. Exato. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia, Janete Meio-Dia. Nós aqui vamos seguir com a atualidade. Angola começa a emitir pela primeira vez o passaporte eletrónico, um novo documento de migração que visa reforçar a segurança e a credibilidade internacional dos cidadãos. Nesta fase inicial, o acesso ao novo documento está limitado aos cidadãos que nunca tiveram passaporte. No ato de lançamento orientado pelo Ministro do Interior, Manel Homem, foi informado que o atual passaporte continua válido. Numa primeira fase, segundo as autoridades, serão emitidos mais de 250 mil passaportes.
Segundo explicou o Ministro do Interior, Manuel Homem, o processo de implementação do passaporte eletrónico será feito de forma gradual. Numa primeira fase, apenas os cidadãos que solicitarem o passaporte pela primeira vez poderão ter acesso ao novo documento, sendo o atendimento desta primeira fase a ser realizado exclusivamente no posto de serviço de migração e estrangeiros da Marginal em Luanda. Manuel Homem assegurou que, nas fases seguintes, o sistema será estendido progressivamente a outros postos do SME em todo o país. Um posto foi dedicado para a emissão de passaportes num número de agendamento disponível e, gradualmente, vamos incrementando os postos ao nível de Luanda e do país para que, até a segunda, terceira fase que expectamos aconteça dentro de 45 dias, dentro de 2 meses, todos os postos possam estar ligados à plataforma e possam emitir passaportes como conhecemos e possam emitir passaportes eletrônicos, tal como foi apresentado hoje. O Ministro do Interior sublinhou também que a introdução do passaporte eletrónico representa, além da integração de Angola em conformidade com a exigência da Organização da Aviação Civil Internacional ICAO, uma melhoria significativa na organização interna dos serviços, ao permitir maior celeridade no processo de emissão. Passa a ter uma tecnologia mais recente, passa a ter uma capacidade de impressão e entrega de documentos de forma mais rápida, o que de certeza tem sido uma preocupação dos cidadãos. É público que os cidadãos nacionais têm questionado a necessidade de acelerarmos a entrega dos passaportes. E esta infraestrutura, que não ficará apenas por Luanda, mas também com um centro de personalização na província do Huambo, vai criar maior capacidade do Serviço de Imigração Estrangeira de poder resolver uma preocupação dos cidadãos. Por sua vez, o diretor do Serviço de Migração e Estrangeiros, José Coimbra Júnior, destacou o reforço dos níveis de segurança do novo documento. Este novo modelo de passaporte oferece níveis mais elevados de segurança, reduz significativamente o risco de falsificação e usurpação de identidade, facilita a cooperação internacional no controlo migratório e assegura maior fiabilidade na identificação da cidadania nacional, alinhando o país com as normas, recomendações estabelecidas pela Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO. De acordo com a diretora de tecnologias do SME, Vissolela Mariano, a implementação do passaporte eletrónico vai abranger os 12 postos de Luanda, o Centro de Personalização do Huambo, as direções provinciais, bem como as missões diplomáticas e consulares de Angola no exterior. Podemos aqui observar o Centro de Personalização de Luanda e eu acredito que os caros convidados devem estar a perguntar o que é um Centro de Personalização. O Centro de Personalização é o local onde se emite passaporte. E no Centro de Personalização de Luanda contemplam 6 máquinas. Cada máquina tem a capacidade de emitir um passaporte por minuto, 60 por hora. Angola começou a implementar a partir desta terça-feira o passaporte eletrónico, um documento que incorpora tecnologia biométrica avançada, chip eletrónico, sistemas de criptografia e verificação automática, alinhado aos mais altos padrões internacionais. E foi apresentada nesta terça-feira pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, a versão comercial do projeto Conect Angola AngoSat 2. A iniciativa enquadra-se na estratégia de expansão da internet e promoção da inovação na economia nacional. A cerimónia teve lugar aqui em Luanda. O AngoSat 2 é o satélite de comunicação geoestacionária de Angola, lançado em outubro de 2022 para substituir o AngoSat 1,
oferecendo serviços de banda larga, telefonia, transmissão para toda a África e parte da Europa, operado pelo GGPN para a soberania tecnológica e desenvolvimento socioeconômico angolano, com foco em levar a conectividade às zonas remotas e apoiar setores como a saúde e a administração pública. O Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional realizou a apresentação oficial da versão comercial do projeto Conecta do ANGOSAT 2, abrindo acesso a startups, pequenas e médias empresas, promovendo a inovação e acelerar a economia digital. Esta é a continuação do projeto do Programa Espacial Nacional. E este terá um impacto direto na vida dos nossos cidadãos, uma vez que as startups, as empresas que aderirem a esse serviço poderão prestar serviços diretos ao nosso cidadão. Para dar um pequeno exemplo, e foi feito aqui durante a apresentação, ontem mesmo foi instalado numa fazenda no Kwanza Sul um terminal. Significa dizer que aquele empresário estará em melhores condições de automatizar os seus serviços e, consequentemente, ter uma qualidade na produção. Portanto, e tendo melhor qualidade na produção, mais produtos estarão postos no mercado. E estando mais produtos no mercado, com certeza que há de beneficiar o cidadão no seu sentido mais lato. De maneiras que este é o grande benefício deste projeto. Nós, até ontem, estávamos muito focados nos grandes operadores de telecomunicações. A partir de hoje, o foco vai também nas pequenas e médias empresas, incluindo as startups. Portanto, este é o grande benefício eu chamaria que é a fase do projeto, uma vez que ele está inserido dentro daquilo que é o Programa Espacial Nacional. E relativamente aos preços que serão praticados, Mário Oliveira diz que os operadores estão a trabalhar muito no aumento da capacidade. Se for fazer uma análise dos preços da internet no nosso país, eu posso lhe dizer que os nossos operadores têm trabalhado muito no aumento de capacidade. E o aumento de capacidade, você se tiver 1 megabit por 100 kwanzas, ele der 2 megabits por 100 kwanzas, o preço baixou. Portanto, tem sido essa política, porque se for abaixar a largura de banda, se for abaixar isso, vamos perder qualidade na transmissão. Então, o que os nossos operadores têm trabalhado é nessa perspectiva, melhorar a qualidade com o mesmo preço. Zonas inóspitas, algumas. Já existe, fruto da massificação econômica do país, em muitas zonas, empresários que estão a levar serviços para determinadas localidades, e esses serviços precisam necessariamente de conectividade de serviços de internet. As startups, junto com o ANGOSAT 2, são então o carro, ou seja, a conectividade que vai fazer com que os serviços de internet, muitas das vezes instalados aqui em Luanda, vão conseguir fazer parte, não é, das vidas daquelas populações em zonas recônditas, inóspitas, e não só para as famílias, bem como também para o tecido empresarial dessas determinadas zonas. O presidente da Assembleia Nacional recebeu em audiência nesta terça-feira diferentes individualidades na Assembleia Nacional. Um dia de completar um mês no exercício das funções como presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida recebeu em audiência os presidentes dos grupos parlamentares. Durante o encontro de cortesia, Adão de Almeida conversou com o presidente da bancada parlamentar do MPLA, Joaquim dos Reis Júnior, que falou dos diplomas que deram entrada à Casa das Leis. Um mês, então recebeu-nos para mostrar e apresentar a sua disponibilidade de trabalho e esperar de nós que também colaboremos com ele nesta grande tarefa. São diplomas que estão em pauta, naturalmente, e mesmo agora nós assumimos o compromisso com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional de que havíamos de ter o espírito que nos levou a discutir o pacote eleitoral na discussão do pacote autárquico. Aliás, eu pessoalmente fiz isso na declaração política do MPLA por altura da aprovação do orçamento. Fiz menção a este facto. Na audiência foram conversados assuntos como o término do pacote legislativo autárquico. O Grupo Parlamentar da UNITA apresentou as suas felicitações e, sobretudo, na esperança
de que a Assembleia Nacional, sobretudo, continue e melhore a sua forma de atuar nos termos da Constituição da República de Angola, com os desafios principais que colocamos à mesa do Presidente da Assembleia, é os deputados poderem terminar o pacote legislativo autárquico, que é podermos discutir na especialidade a última lei sobre a institucionalização das autarquias e continuarmos também a fazer a revisão do pacote sobre as eleições gerais, que ficou pelo caminho. Começamos com as primeiras leis, que mereceram o consenso dos grupos parlamentares, mas há ainda leis como a lei da observação eleitoral, a lei dos partidos políticos, alterações sobre estas leis, sobre o financiamento dos partidos políticos. Há uma série de leis que entendemos que são estruturantes para que Angola conheça processos eleitorais cada vez mais transparentes. Uma atenção especial foi colocada na conclusão do pacote legislativo autárquico. E nós achamos que é uma necessidade, é premente que tenhamos que superar as nossas dificuldades partidárias, podermos pensar, trabalharmos arduamente no sentido de podermos suprir todas as nossas diferenças e podermos ter uma lei que há muito esperamos, para que possamos ter o caminho trilhado para a realização das eleições autárquicas. E nós manifestamos também o nosso desejo, aceitamos esse desafio e propusemos-nos que, à medida do nosso desejo e das nossas possibilidades, poderemos colaborar para que realmente possamos ter essa lei. O presidente da FNLA, Nimi Ansimbi, e a presidente do Partido Humanista de Angola, PH, Florbela Malaquias, encerraram as audiências com o presidente da Assembleia Nacional. Temos que resolver primeiro essa questão da autarquia. Daqui a 2 anos vamos organizar as eleições e há necessidade, efetivamente, que tudo seja harmonizado para nos permitir participar dignamente nas eleições. Bom, este encontro foi um encontro de cortesia, já mesmo na antecâmara de fim de ano, como praticamente posso dizer que acaba de assumir as suas funções, ele quis brindar-nos a nós com este encontro de cortesia para criar uma maior proximidade com as lideranças das bancadas, das representações parlamentares. Em suma, foi isso. O encontro, de forma geral, serviu para saudar e criar uma aproximação com os líderes com assento parlamentar. E a vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência o rei Mwene Mbando V da província de Mochico. O momento serviu para felicitar o rei pela sua nomeação como soberano do reino Mbando e também abordar algumas preocupações sociais. A audiência com o rei Mwene Mbando V foi não só para agradecer pela nomeação, mas também para evidenciar preocupações patentes do povo do Mochico. No seu momento, o rei destacou questões como as vias de comunicação, problemas com a escoação dos produtos e o alcoolismo por parte dos jovens da província. A vice-presidente recebeu com agrado todas as preocupações que ela apresentou, sobretudo em termos de resolução dos problemas do povo. O povo do Mochico, neste momento, passa em muitas dificuldades. Neste caso, falta de via de comunicação, escoamento dos seus produtos. Os camponeses cultivam, mas não tem como escoar os produtos. E não só, os nossos jovens, estão atirados à sua sorte. É preciso que haja um programa que possa acolher os jovens e nós temos este programa já em vista.
vamos criar um jango da juventude, é ali que vamos instruir nossos jovens a abandonar os vícios, maus vícios, o álcool e outras coisas mais. O rei disse ainda que a questão das vias de acesso já estão no plano de resolução do governo, para que dentro em breve todos os municípios da província do Mochico beneficiem deste serviço. Como também ela promete que as vias já estão no programa do governo. O problema é os nossos orçamentos ainda não são daqueles, mas em todo caso, o próximo ano, Sua Excelência, a Senhora da República, junto ao Ministro das Obras Públicas, neste caso, vão trabalhar no sentido para que possam aprovar o orçamento, como já começaram do Cazombo para o Luá, ou do Luá para o Cazombo, e também vão virar para o Mochico, neste caso o Mochico e os seus municípios, que haja mesmo esta comunicação via terra para facilitar a mobilidade do povo do Mochico. Dentre as preocupações, Moene Mbando apresentou ainda a questão da língua mbunda não ser veiculada nos órgãos de comunicação social. Aproveitou também a oportunidade para apresentar a inquietação da língua dele, que é a língua mbunda, que até aqui não se faz presente nos órgãos da comunicação social, neste caso a Rádio Nacional e a TPA, sendo a língua que suportou o MPLA na sua luta de libertação nacional, neste caso na terceira região político-militar. Em 1970, a língua mbunda foi usada na República da Zâmbia como instrumento da Angola combatente, e não só no Congo-Brazzaville, junto à língua Kikongo, em nome do senhor Nkango Angola Norman, já é falecido. São elementos que naquela altura transmitiam a mensagem das suas línguas para o povo, neste caso para os combatentes do MPLA que estavam na terceira região e em outras regiões. Por seu turno, o ministro da Cultura, Filipe Zau, presente na audiência, ressaltou que as preocupações do rei Moene Mbando foram ouvidas e trabalhos estão a ser desenvolvidos para regular as línguas nacionais em Angola. Eu penso que nós tivemos a oportunidade de ouvir essa preocupação. Há coisas que nós temos que normalizar e acredito que a lei das línguas de Angola será possivelmente um instrumento que, do ponto de vista jurídico, vai acertar muito das nomenclaturas, daquilo o que se chama uma língua que às vezes não é. E a preocupação dele parece-me legítima na medida em que ele vê escrito Ganguela quando a língua é mbunda. Nós hoje, por acaso, tivemos a satisfação de ver que, por solicitação das autoridades tradicionais, nomeadamente pela Rainha Nhacatol, que a língua Luval apareceu já. E hoje no noticiário tive a oportunidade de ver que nas línguas tradicionais, portanto, do nosso país, a língua Luval aparece já também no noticiário. A audiência com a vice-presidenta enquadrou-se também nos esforços para fortalecer a cooperação entre as autoridades tradicionais e o governo central. Voltamos a olhar para a informação sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira em algumas cidades do nosso país, e neste bloco vamos a começar na cidade de Benguela, terra das acácias rubras, que tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol, temperatura mínima prevista para hoje de 20 graus e a máxima de 28, umidade do ar de 73%. No Ambo, há previsão de um dia parcialmente soalheiro, temperatura mínima de 11 graus e a máxima de 27, umidade do ar de 68%. Temos intervalo. Amanhã, Girassol. Estamos de volta e vamos ter mais uma atualização do movimento rodoviário. Vamos regressar à rua para termos imagens em tempo real sobre o movimento rodoviário, novamente com o Centro Integrado de Segurança Pública.
Começamos com uma avenida que nesta altura tem o trânsito completamente carregado. Estamos a dar-lhe a ver imagens da 21 de janeiro. Por aqui as coisas estão complicadas quando são 8 horas e 25 minutos em todo o espaço nacional. Já começou a jornada laboral na função pública a sensivelmente 26 minutos, mas este é o cenário. Principalmente estamos a olhar para o sentido do nosso centro em direção ao aeroporto. Aqui o cenário ainda é complicado para os automobilistas. Já no sentido oposto, o trânsito está completamente fluido. Observamos uma paragem imposta pela travessia dos Peões, mas nesta altura as viaturas começam a se movimentar e conseguimos observar pelas imagens que neste sentido o nosso centro em direção ao multiperfil Futungo ou até mesmo para aqueles que vão seguir viagem até o Benfica está favorável. Recomenda-se nesta altura o movimento rodoviário no sentido nosso centro em direção aos pontos que fiz referência há instantes. Vamos rumar para mais um ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens em tempo real com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi. Aqui o cenário apresenta duas imagens, dois movimentos rodoviários. Num lado o movimento é mais fluido e no outro é um anda-para-anda, duas filas, um trânsito sem muita velocidade. Nesta altura, as imagens que temos da Pedro de Castro Vanduna. Vamos arrumar para mais uma via nesta manhã de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Estamos a dar-lhe a ver imagens do movimento rodoviário em algumas vias aqui da nossa cidade capital. Estamos agora no município do Cazenga, na Avenida Angola Quiloanja, ao pé da Igreja Santo António. Aqui conseguimos observar um afunilamento por conta da paragens impróprias feitas aqui com destaque para os mototaxistas e também para os taxistas. No sentido Quicolo em direção à Cuca, conseguimos ver este ponto de estrangulamento que vai causando dificuldades para os automobilistas. Depois de passarem por esta paragem, a mobilidade é mais fluida para os automobilistas que seguem viagem em direção à Cuca ou até mesmo vão chegar ao São Paulo. E quem sai destes pontos, São Paulo, Cuca, e segue viagem para o mercado do Quicolo ou até mesmo vai chegar a pegar a zona da Petra Angola, o cenário é bem mais favorável, o trânsito completamente fluido, sem congestionamento, sem engarrafamento. É só deslizar, é só escorregar por agora neste sentido que lhe damos a ver de Angola a Quiloange, ao pé da Igreja de Santo António. Vamos rumar para mais uma via. Apresentar os caminhos para quem vai sair de casa. Estamos agora na Avenida Fidel Castro, ao pé do Instituto Policial Serra Vandunem. Um trânsito completamente carregado para aqueles que seguem viagem em direção ao Benfica. Anda para anda. As coisas ainda estão complicadas. Num dia completamente soalheiro aqui na cidade capital, pelo menos conseguimos observar em outras vias por onde já passamos, com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Está complicada a mobilidade rodoviária neste sentido da Avenida Fidel Castro. No sentido oposto, aí do Instituto Policial Serra Vandunem em direção ao desvio do Zango, por aquilo que nós conseguimos observar com alguma dificuldade, o movimento é bem mais fluido, sem engarrafamento, sem congestionamento. Mas por aqui, este sentido, para aqueles que seguem viagem em direção ao Benfica, as coisas não estão facilitadas no que a mobilidade rodoviária diz respeito. Informação no Manhã Girassol, 70 expositores participam na Feira do Natal e da Batata da Huila, aberta nesta terça-feira no Lubango. No evento, além da batata, o destaque recai igualmente para frutas e outros produtos locais. 70 expositores, em representação de 12 dos 23 municípios da Huila, participam da Feira do Natal e da Batata, aberta esta terça-feira. No evento, que decorre no Lubango, até ao próximo domingo, os participantes esperam divulgar e comercializar os seus produtos a preços acessíveis. Entre os produtos expostos, destaque para batata, hortícolas, fruta, chouriço e galinhas, todos de produção nacional. É de habitual a batata, temos muita batata, temos também a manga,
Estamos a fazer também a produção de mangas. Também trouxemos o alho e galinhas. A qualidade acho que é a máxima. Para nossos clientes, nossos consumidores, estamos aqui na feira, trouxemos o arroz e para muitos e também para os produtores que querem os fertilizantes a um bom preço no mercado. Estamos acredito que os melhores preços ainda no mercado. Para esta feira, o município da Cacula traz diversos produtos, desde cereais, leguminosas e hortícolas. Bom, pronto, esperamos agregar valor a esta feira. Os visitantes elogiam a grande qualidade dos produtos locais e os preços acessíveis que permitem melhorar o cabaz de Natal. Eu pude ver que está tudo muito bom, os preços estão de acordo com a qualidade dos produtos e a qualidade dos produtos é top, 100%. Nós estamos a levar manga de 2.500, aquela das grandes, porque nós gostamos muito, mas venham ver as batatas, tem muitos outros produtos. E acredito que vão gostar e vão poder ver o potencial de cada empresa aqui presente. Pelo menos o que me deu a parecer é que tem boa qualidade. Tanto a batata como o alho, a manga, são de boa qualidade. Olha, numa primeira fase iria mesmo a batata, que no mercado está a escassear. Está a escassear, não digo, né? Está a aparecer muita, mas com preços já um bocadinho alterados. O secretário-geral da APSIL aponta a promoção de vendas diretas dos produtores aos consumidores, sem intermediários, como o grande objetivo da Feira do Natal e da Batata. Os objetivos desta feira é trazer à mesa do consumidor o produto mais barato, não é verdade? Porque há uma diferença. Aqui a venda é direta, do produtor para o consumidor. Por isso é que o lema da nossa feira este ano é com o espírito natalício do campo à mesa das famílias. Daí fazer menção a esta venda direta do produtor às famílias. Continuamos a olhar para a atualidade doméstica aqui no Manhã Girassol. Pais encarregados de educação que quiserem oferecer presentes presentes de Natal para os filhos podem gastar mais 66% do que no ano passado. No mercado informal, os brinquedos ficaram mais caros se comparados a 2024. Os preços variam de 500 a 15 mil kwanzas. Nesta condição está José Adriano. Vim à procura do brinquedo para as crianças, uma vez que é um Natal feliz, próspero, um ano novo. Então há a possibilidade de ficar com as crianças em casa, então quero oferecer alguns presentes. Segundo constatou a nossa reportagem, nos mercados informais do São Paulo e Asa Branca há vários tipos de brinquedos, com preços a depender da qualidade e dimensão do brinquedo, segundo relatam as vendedoras Domingas Manuel, no São Paulo, e Domingas Simão, no Asa Branca. Os brinquedos mais baratos tem carro de 500, tem carro de 1.000, temos boneca também de 1.000, temos boneca também de 15 mil, tem todos os preços. 1.000 kwanzas, tem os carros de 1.000, os bonecos também tem de 1.000, de 1.500, de 2.000, 3, varia, independentemente do brinquedo e também da qualidade. São as bonecas grandes e também os bonecos grandes, que são chamados super-heróis. E as bonecas também, temos algumas bonecas temáticas, temos a Frozen, a Moana e temos também as bonecas chamadas Nenuco, são as bonecas mais caras. A cidade da China, em Viana, as lojas do São Paulo e do IFA, no município do Kazenga, são os grandes fornecedores de brinquedos no mercado informal. Aqui, os brinquedos do fardo são os mais caros, segundo admite Domingas Simão. Por isso é que os brinquedos dos fardos são os brinquedos mais caros, porque também a compra também tende a ser diferente com relação aos brinquedos do armazém. Porque se você encontrar uma boneca do armazém a 1.000 kwanza, do fardo você pode encontrar 2.000, mas a qualidade compensa. Por isso é que os brinquedos do fardo tendem a ser mais caros por causa da qualidade que ele oferece. A procura pelos brinquedos começou nesta segunda-feira, dia 15. Os preços variam para as meninas, varia de 1.500, 3.000, 4.000, kit completo e 2.000 kwanzas. Agora, para os rapazes, para as criancinhas mais pequenininhas, temos os brindes, varia de 500 a 1.500, 2.000 e 3.000 em diante. José Adriano tem por presentear 4 filhos.
estima gastos à volta de 50 mil kwanzas. Acho que vou fazer umas compras ali de 50 mil, porque são 4 crianças, então vou fazer umas compras, independentemente, porque vou comprar casa, vou comprar bola, o carro, ali então vou indo. Segundo afirmam as vendedoras, neste ano os preços ficaram mais caros se comparado ao ano passado. Por exemplo, uma boneca original da marca Yang, que no ano passado custava 3 mil kwanzas, agora custa 5 mil kwanzas, um aumento de 66%. Tem lojas de brinquedos mais caro, obviamente, porque as coisas subiram, então também a tendência é dos preços subirem também. Pais e encarregados de educação vão gastar mais 66% do que no ano passado com brinquedos. Seguimos com as manchetes dos jornais nacionais e internacionais nesta quarta-feira. E começamos no The Washington Post, que escreve: Trump anuncia bloqueio completo de petroleiros sancionados de e para a Venezuela. Tal bloqueio provavelmente devastaria a já debilitada economia venezuelana, que depende das vendas de petróleo no exterior. O The Guardian titula: Ataque terrorista na praia de Bonde. A família de Zahid Akram, na Índia, desconhecia a suposta mentalidade radical, dizem autoridades. Os primeiros funerais das vítimas mortais em tiroteios em massa vão ser realizados hoje, enquanto as investigações sobre os supostos atiradores continuam. O El País, em Espanha, titula: A União Europeia cede à pressão e prolonga a vida útil dos automóveis com motor de combustão interna. A Comissão Europeia vai ao encontro das exigências da indústria e da Alemanha. O novo regulamento estabelece a meta de redução de emissões em 90% até 2035. Estamos agora na imprensa francesa, na primeira página do Le Figaro, redes sociais, o desafio de banir os adolescentes. Emmanuel Macron gostaria de fazer disso um ponto central do seu segundo mandato, mas tal medida apresenta um enigma técnico, existindo ainda incertezas quanto ao seu processo legislativo. O Jornal Desportivo à Bola escreve: Mourinho distribui oportunidades. Manu Silva, titular 10 meses e 9 dias depois da lesão, treinador anuncia médio de início e convocatórias do Obrador e do campeão do mundo Banjaki. Isso tendo em conta Taça Portugal, oitavos de final, Farense-Benfica hoje às 20h45 locais, 21h45 em Angola. Cada vez mais confio em toda a gente, diz José Mourinho. The Best FIFA, Vitinha e Nuno Mendes no 11 do ano, Dembélé é o novo melhor do mundo. E deixamos as manchetes dos jornais. Vamos voltar a olhar para a previsão do tempo em outras cidades. Nesta quarta-feira, começamos no Lubango, que tem previsão de nuvens altas abertas, temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 26, umidade do ar de 53%. No Luena, no leste do país, a previsão de trovoadas em partes da zona, temperatura mínima de 16 graus e a máxima prevista para hoje é de 25 e a umidade do ar 75%. Partimos para o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Regressamos e vamos continuar a informá-lo no Manhã Girassol. O Ministro das Relações Exteriores representou nesta terça-feira o chefe de Estado João Lourenço na primeira conferência extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da CPLP, convocada para analisar a situação política vigente na República da Guiné-Bissau. O encontro realizou-se em formato virtual e foi presidido pelo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova. Durante a conferência, os chefes de Estado e de Governo da Comunidade
comunidade dos países de língua portuguesa expressaram a sua profunda preocupação com a situação política e institucional da Guiné-Bissau, tendo aprovado a suspensão total da participação deste país nas atividades da CPLP até a retoma da ordem constitucional. Os líderes manifestam também solidariedade fraterna para com o povo da Guiné-Bissau, assim como total disponibilidade para apoiar de forma concertada todos os esforços que conduzam ao restabelecimento da normalidade institucional naquele país da África Ocidental. Atualidade além das nossas fronteiras, o Sudão lidera pela terceira vez consecutiva a lista anual de crises humanitárias globais, divulgada nesta terça-feira por um grupo internacional de ajuda humanitária, numa altura em que o país, no nordeste da África, é assolado por uma guerra devastadora. Confira esta e outras notícias no Compacto Internacional. O Comitê Internacional de Resgate anunciou que o Sudão está no topo da sua lista anual de emergências, que inclui 20 países em risco de agravamento das crises humanitárias em 2026, apelando para o aumento do financiamento humanitário global, que diminuiu cerca de 50% este ano. O Sudão mergulhou num conflito em abril de 2023, quando uma luta pelo poder entre os militares e o grupo paramilitar das Forças de Apoio Rápido eclodiu com assassínios e violações em massa generalizados e violência motivada por questões étnicas, o que constitui crimes de guerra e crimes contra a humanidade, de acordo com a Organização das Nações Unidas e grupos internacionais de direitos humanos. Líderes de todo o mundo, reunidos na edição número 80 da Assembleia Geral das Nações Unidas, adotaram pela primeira vez uma declaração política para combater de forma integrada as doenças não transmissíveis e os desafios da saúde mental. O documento representa uma oportunidade única para acelerar o progresso global, com um conjunto de metas específicas para 2030. As doenças não transmissíveis são as principais causas de morte, atualmente com 18 milhões de mortes prematuras todos os anos, enquanto os problemas de saúde mental afetam 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos da América registrou cerca de 6,9 centímetros de neve no Central Park, em Nova York. Desde 2018 que não se registava um valor acima dos 5 centímetros tão cedo. O primeiro grande nevão deste inverno em Nova York, nos Estados Unidos, caiu no domingo, tendo a cidade ficado pintada de branco. Sítios como Central Park foram fotografados cobertos de neve. Turistas tiveram a oportunidade de ver este fenómeno inesperado. 8h45. Vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. A jogada desportiva começa agora com Georgina João, da redação desportiva da Rede Girassol. Olá, Georgina, bom dia. Promessa e dívida, estás de volta. Bom dia, Iracelma. É verdade, promessa e dívida. Cá estou. Bom dia também para os nossos telespectadores. Fala quem sabe sobre desporto és tu, Georgina. O que é que vamos ter hoje? Ai, que responsabilidade, Iracelma. Hoje vamos falar de futebol. Hoje o nosso assunto vai girar em torno do futebol, a modalidade rainha. Os Palancas Negras entram em cena hoje frente a Moçambique. O único texto que Patrício Bomel tem neste estágio antes da grande festa, que é o CAN. Vamos falar também do Wiliete Benguela. Não temos girabola, uma pena, mas ainda assim acontecem muitas coisas. Uma delas é a demissão de Bruno Ferri, o técnico do Wiliete Benguela, por motivos de saúde, não vai poder continuar na equipa de Benguela. E vamos falar também, como a Keira Selma já disse no jornal A Bola, está na capa, Ousmane Dembélé é o melhor jogador do mundo depois de ter conquistado a Bola de Ouro. Muito bem, muito bem. Vamos falar, tem estas notícias, chicotada psicológica, a preparação do CAN, está apresentado o cardápio. Vamos às notícias uma a uma, agora no Manhã Girassol.
Vamos sim, os Palancas Negras defrontam nesta quarta-feira, às 16h30, no campo adjacente ao estádio de Algarve, em Portugal, a seleção de Moçambique, no único teste antes da estreia no Campeonato Africano das Nações, que terá lugar no Reino de Marrocos, de 21 do corrente mês a 18 de janeiro do próximo ano. O duelo diante da congênere moçambicana será o único jogo amistoso a ser disputado pelos Palancas Negras no estágio que realiza no Algarve, Portugal, desde o passado dia 8 de dezembro, após cancelamento da partida diante da República Democrática do Congo por incompatibilidade de agendas. Patrício Baumel já conta com o grosso dos convocados e tem, nesta terça-feira, frente a Moçambique, a oportunidade de ensaiar o sistema tático e escolher o 11 inicial para a estreia diante da África do Sul. O histórico de confrontos entre Palancas e Mambas é equilibrado, com os últimos 3 jogos terminados empatados a 1 golo, incluindo os jogos da Taça COSAFA e amistosos. Angola vai marcar presença pela 10ª vez no Campeonato Africano das Nações. Os Palancas Negras integram o Grupo B com o Egito, África do Sul e o Zimbábue. Na última edição do CAN, a seleção nacional atingiu os quartos de final, onde foi eliminada pela Nigéria por 1-0. Os Palancas Negras seguem nesta quinta-feira viagem para Marrakech, Marrocos, onde no dia 20 de dezembro estreiam no Campeonato Africano das Nações 2025, diante da África do Sul. E a direção do Olhete Sport Clube de Benguela informou nesta terça-feira a rescisão contratual com o técnico francês Bruno Ferre por mútuo acordo, segundo o clube da rua Bartolomeu Dias, em comunicado que a nossa redação teve acesso. A decisão foi tomada por motivo de saúde do treinador de 58 anos, situação que o impede de continuar a orientar a equipa na presente época. A formação de Benguela exaltou a postura profissional do treinador, desejando-lhe rápida recuperação e os maiores sucessos, e garantiu que a equipa será orientada interinamente por uma comissão técnica chefiada pelo Sr. Francisco Júnior Paulino, enquanto procuram por novo treinador. O Olhete ocupa a 2ª posição do Girabola 2025-2026, somando 20 pontos ao fim de 10 jornadas, fruto de 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipa marcou 15 golos e sofreu 12, mantendo-se na luta direta pelos lugares cimeiros na classificação, apenas atrás do Petro de Luanda. Recordo que Bruno Ferre chegou ao Olhete em agosto do ano corrente para ocupar o lugar de Zé Camaral, com o principal objetivo de qualificar o clube para a fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. E o avançado francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi galardoado nesta terça-feira com o prémio de Best para melhor futebolista do mundo, atribuído pela FIFA em Doha. Iracelma, foram contadas então as notícias desportivas nesta quarta-feira. Bom dia e até amanhã. Até amanhã, Georgina, João, e nós arrumamos pela última vez a Girassol FM. Versa. Somos todos conterras. Somos sim. Janete, meio-dia. Uma vez mais, bom dia. Estamos de volta. Bom dia, Iracema. Estamos de volta. Caminhar já para o finalzinho. E é momento para interagirmos, conversarmos um bocadinho com o representante do INSS, uma conversa habitual à quarta-feira. Muito bem. E hoje vamos falar sobre a substituição das folhas manuais para eletrónicas no sistema de segurança social. E quem nos vai trazer todos os dados sobre esta questão é o Dr. Helder Vunge, que é técnico do Departamento de Gestão de Contribuição e Regularização e Cobrança da Dívida na Segurança Social. Bom dia, com energia, bem-vindo. Muito bom dia, Jandira. Janete. Janete, perdão. Estou a ser batizada em rede nacional. Está tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Janete. Dr. Helder. Está também aqui na televisão, no Manhã Girassol. Esta era o seu Arnaldo. Não sei se precisa de usar o auscultador. Exatamente. Okay. Bom dia, Dr. Helder. Eu penso que agora consegue-me ouvir. Agora sim. Muito bem. Agora sim. Dr. Helder, estamos a falar sobre o processo de substituição das folhas manuais para eletrónicas. O processo de substituição das folhas manuais para a folha eletrónica é feita a partir da folha de remuneração. São aquelas folhas que todos os contribuintes declaram todos os meses, que devem ser feitos para o portal da Segurança Social. Anteriormente, os contribuintes faziam as suas
declarações de formas físicas, então são mesmo estas folhas que nós estamos também a solicitar os contribuintes que devem agora declarar de forma eletrónica. Que impacto é que esta... Sim. Pode continuar, Dr. Hélder. Ok. Então, são esses dados que já remontam desde o decreto 38/08, que já dava essa obrigatoriedade aos contribuintes de fazer a declaração de forma eletrónica, que a partir de 20 trabalhadores já poderiam fazer esta declaração. Só que no passado não faziam porque não tinham ainda os sistemas de gestão que as empresas têm hoje, então foram fazendo de forma manual, que é pela folha, no método de manual ou então por via de Excel. Então são estes dados agora que nós estamos a dizer que já não devem apresentar todos estes dados de forma física, mas sim devem apresentar os dados de forma eletrônica para com que o processo junto da Segurança Social fique mais célere e mais rápido também para a consulta de dados. Muito bem. Quais são as vantagens que esta mudança vai trazer para os contribuintes e também para o Instituto Nacional de Segurança Social de modo geral? Além da celeridade que já aqui falou. Permite com que todos os contribuintes consigam fazer a entrada dos seus processos de reforma mais célere, podem fazer a consulta a partir da nossa plataforma mais INSS, onde que cada segurado de forma individual pode fazer a sua consulta a partir do seu smartphone. Então, permite com que todas as contribuições estejam de forma eletrónica no sistema de segurança social, para com que todas as empresas onde cada um dos seus segurados passaram anteriormente devem declarar solicitar às empresas onde eles passaram para poder fazer a declaração de todos todas as contribuições, todos os registros dos empregados, no caso. E esta transição já está a ser feita? Vai começar a ser feita? Não, já é feita desde abril de 2021, onde nós dissemos basta, que tem que começar agora a fazer a declaração de forma eletrónica, porque nós demos um tempo desde 2008 até março de 2021 que anteriormente era entregue de forma física. E nesta altura, como é que está em termos de adesão a esta mudança por parte dos contribuintes? Tem sido bastante aplaudida pelos contribuintes, porque também facilita a entrada dos seus processos de forma mais célere. Hoje em dia nós já conseguimos diferir os processos de benefício num tempo muito mais curto, porque anteriormente, quando entregavam de forma física, tínhamos que analisar tudo que é papel, e hoje, quando é de forma eletrónica, já não é necessário nem sequer levar as folhas de remunerações, nem sequer os pagamentos, porque os pagamentos agora também são feitos por RUP. Então, basta fazer a declaração de toda a informação no portal e fazer o pagamento por RUP. Muito bem. Janete, meio-dia, o tempo não está ao nosso favor, nós precisamos mesmo dizer bye-bye. Ficou amanhã aqui o essencial mais, da nossa conversa. Ficou o essencial desta conversa, exatamente. Amanhã há mais. Um abraço para ti, para os rádio ouvintes e também para o técnico que esteve em serviço, e obrigada também ao Sr. Hélder por estas informações. Estamos juntas e até amanhã. Até amanhã. Bom dia com energia, Bom dia com energia, Selma. Janete, meio-dia. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente à hora 7 aqui na TV Girassol. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos. Bom dia.